Trabalho como perito criminal há anos. Vi muita coisa que a maioria das pessoas não aguentaria ver. Corpos em decomposição avançada, restos humanos espalhados depois de acidentes, cenas de crimes tão brutais que faziam até os policiais mais experientes saírem para vomitar. Com o tempo, você acha que desenvolve uma casca, que nada mais pode te abalar. Eu estava completamente enganado. Aquela noite me provou que existem coisas que não consigo explicar nem com toda a minha experiência. Era uma terça-feira chuvosa, quando recebi a chamada. Um corpo encontrado numa casa antiga na periferia. Parecia uma ocorrência rotineira. Cheguei ao local por volta das 11 da noite. A chuva havia parado, mas o ar estava pesado e úmido. A casa era um daqueles casarões antigos, desses que parecem ter absorvido todas as histórias ruins que aconteceram dentro dela. Quando entrei, o cheiro foi a primeira coisa que notei. Não era só o odor normal de decomposição que já estou acostumado. Tinha algo diferente, um fedor de enxofre misturado ali que não fazia sentido nenhum. A equipe já tinha isolado a cena e me conduziu até a sala onde o corpo estava. Era um homem de meia idade, estirado no chão da sala. Estava usando uma camisa social amarrotada e calça social. Nada de anormal até aí, mas seu rosto... Aquele rosto me fez parar na porta. Ele tinha um sorriso, não um sorriso normal. Era algo grotesco, como se alguém tivesse puxado os cantos da boca dele até quase rasgar. Os músculos faciais pareciam esticados além do humanamente possível. Os lábios estavam rachados pelo esforço daquele sorriso impossível. Os dentes, manchados de sangue, apareciam demais, como numa caricatura macabra. Respirei fundo e comecei a trabalhar. Tirei as luvas da mochila e coloquei a máscara, tentando me proteger daquele cheiro horrível. Comecei a fotografar o corpo e o ambiente ao redor. Não havia sinais de luta, nenhuma marca óbvia além daquele sorriso medonho. Enquanto fazia meu trabalho, tentava manter os olhos sempre no corpo. Tinha algo nele que me deixava inquieto, uma sensação estranha que não conseguia explicar. Em determinado momento, precisei virar para pegar algo na minha maleta. Foi só um segundo. Quando voltei a olhar para o corpo, tive certeza que o sorriso estava diferente, mais largo, mais aberto. Como se tivesse se expandido nos poucos segundos em que desviei o olhar. Pensei que era só minha mente me pregando peças. O cansaço, a iluminação ruim do local, o estresse. Continuei trabalhando, mas agora com um nó no estômago. A casa estava silenciosa demais. Os outros policiais estavam na parte externa e eu estava sozinho com o corpo. Enquanto media a temperatura, notei que estava estranhamente fria para o tempo de decomposição aparente. Foi quando percebi que o cheiro de enxofre tinha ficado mais forte. Achei que talvez fosse algum problema na tubulação da casa velha, mas não havia nenhuma explicação lógica para aquilo. Tirei mais algumas fotos do corpo, de diferentes ângulos. O sorriso parecia mudar sutilmente a cada clique da câmera. Era como se estivesse posando para a foto, ajustando sua expressão macabra cada vez que eu não estava olhando diretamente. Foi quando terminei de fotografar o rosto dele que aconteceu. Um sussurro rouco e áspero soou bem ao meu lado, tão próximo que senti como se alguém tivesse falado no meu ouvido. "Está feliz agora?" Levantei num pulo, derrubando parte do equipamento. Olhei ao redor, o coração disparado, mas não havia ninguém. Absolutamente ninguém. A porta estava fechada, as janelas também. Não tinha como alguém ter entrado e saído sem que eu percebesse. Chamei os policiais, perguntei se alguém tinha entrado. Todos negaram. Terminei meu trabalho o mais rápido possível, recolhendo amostras, fazendo anotações apressadas. Não conseguia mais ficar ali. O tempo todo sentia que o morto me observava, que aquele sorriso aumentava quando eu não estava olhando.
Saí daquela casa me sentindo febril, como se tivesse pego alguma doença. Os outros da equipe comentaram que eu estava pálido, perguntaram se estava tudo bem. Disse que sim, que era só cansaço. Não queria que pensassem que estava ficando maluco. 2 dias depois, fui revelar as fotos no laboratório. Normalmente outro técnico fazia isso, mas eu queria ver aquelas imagens por mim mesmo. Foi quando percebi. Na primeira foto, o sorriso do cadáver era exatamente como eu me lembrava quando cheguei. Mas a cada foto subsequente, aquele sorriso estava diferente, mais largo, mais aberto. Na última foto, parecia que o rosto inteiro tinha se transformado num sorriso demoníaco, os olhos agora parecendo vivos, olhando diretamente para a câmera. Para mim, as fotos estavam em sequência cronológica. Não havia como aquilo ser possível. Um cadáver não muda de expressão. Mostrei para um colega, tentando parecer casual. Ele olhou as fotos com indiferença. Disse que não via nada de anormal, além do sorriso estranho já presente desde o início. Ele não conseguia ver o que eu via. Peguei aquelas fotos e levei para casa, querendo estudá-las com mais calma, tentando encontrar alguma explicação racional. Naquela noite, não consegui dormir. As fotos estavam espalhadas na minha mesa, e mesmo no escuro, parecia que aquele sorriso brilhava. A cada vez que eu olhava, tinha certeza que estava diferente, mais amplo, mais consciente. Em algum momento da madrugada, com as mãos tremendo, peguei todas aquelas fotos e coloquei numa lata de metal no quintal. Queimei cada uma delas, observando as chamas consumirem aquele sorriso maldito. O cheiro de enxofre voltou quando as fotos queimavam, mesmo ao ar livre. Nunca voltei àquela casa. Pedi transferência para outro distrito na semana seguinte. Disse que era por motivos familiares. Ninguém questionou. Às vezes, ainda acordo no meio da noite com a sensação de estar sendo observado. E quando fecho os olhos, vejo aquele sorriso impossível, cada vez mais largo, como se soubesse exatamente o que eu estava pensando. Como se soubesse que nunca vou me livrar dele. Sou policial militar há muitos anos. Depois de tanto tempo nas ruas, você acha que já viu tudo que existe para ver. Assaltos, brigas, acidentes, crimes dos mais variados tipos. A gente se acostuma com o perigo, com a adrenalina. Mas tem coisas que não dá para explicar com lógica nenhuma desse mundo. Aquela noite mudou minha vida para sempre. Era uma quinta-feira. Eu estava na escala noturna com meu parceiro, o Marcelo. A madrugada estava tranquila, daquelas que fazem você ficar com sono no volante. Quase não tinha ocorrências. E decidimos fazer uma ronda em uma área mais afastada, perto da divisa com outro município. O relógio já marcava 3 e pouco da manhã, quando entramos numa rua deserta que passava ao lado de um cemitério antigo. Não era nosso caminho habitual, mas o Marcelo sugeriu passar por lá porque tinha tido algumas denúncias de vandalismo nos túmulos. A rua era mal iluminada, com apenas alguns postes funcionando, e o asfalto todo esburacado. Estávamos em velocidade baixa por causa disso. A lua estava cheia naquela noite e dava para ver o cemitério parcialmente iluminado por trás do muro alto. De repente, nosso rádio começou a chiar. Não era uma interferência comum, parecia algo mais intenso. Primeiro pensei que era problema no equipamento. Tentei ajustar a frequência, mas o chiado só aumentou. Foi quando ouvimos pela primeira vez, entre os chiados do rádio, um som metálico. Parecia correntes sendo arrastadas no asfalto. O som era distante no início, quase imperceptível. Olhei para o Marcelo e ele também tinha percebido. "Você está ouvindo isso?" ele perguntou. Confirmei com a cabeça, reduzindo ainda mais a velocidade da viatura. O som das correntes foi ficando mais alto, mais próximo, como se alguém estivesse se aproximando da viatura, arrastando algo pesado. Achei que podia ser algum morador de rua com um carrinho de reciclagem, mas àquela hora, naquele lugar,
Não fazia sentido. Parei a viatura e desliguei o motor para ouvir melhor. O silêncio da madrugada foi cortado pelo som metálico das correntes se arrastando. Agora parecia vir de dentro do cemitério, do outro lado do muro. Decidimos verificar. Era nossa obrigação, afinal. Peguei a lanterna e desci da viatura, com a mão na cintura próxima à arma, por precaução. Mal coloquei os pés fora do carro e senti um frio anormal. Não era só o frio da madrugada, era algo diferente que parecia penetrar na pele e congelar até os ossos. Era início de verão, uma noite abafada, não fazia sentido aquele frio repentino. O Marcelo também desceu, reclamando do frio súbito. Caminhamos alguns passos em direção ao muro do cemitério, seguindo o som das correntes. O chiado do rádio continuava, mesmo com o carro desligado, o que era muito estranho. O rádio portátil no meu ombro também emitia o mesmo chiado intenso. Paramos na calçada, iluminando o muro alto com nossas lanternas. O som estava cada vez mais forte, como se estivesse se aproximando do outro lado. Dava para ouvir claramente o metal arrastando no chão, num ritmo lento e constante. Enquanto tentávamos entender o que estava acontecendo, o frio ficou mais intenso. Minha respiração formava uma névoa densa na frente do meu rosto, como se estivéssemos no meio do inverno mais rigoroso. As mãos começaram a ficar dormentes e senti um arrepio que subiu pela espinha e não parou mais. Apontei a lanterna para o topo do muro, procurando algum movimento. Foi quando percebemos que o som não vinha mais de dentro do cemitério. Agora parecia vir da rua, atrás de nós. Me virei lentamente, iluminando a rua escura com a lanterna. Não havia nada visível, mas o som continuava se aproximando. As correntes arrastando no asfalto estavam a poucos metros de distância, mas não conseguíamos ver nada. Era como se algo invisível estivesse se aproximando de nós. O Marcelo apontou sua lanterna para o mesmo ponto que eu e demos alguns passos para trás, aproximando-nos do muro do cemitério. O frio era insuportável agora e senti meus dentes começarem a bater. O som parou abruptamente quando as correntes pareciam estar a menos de 2 metros de nós. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante. Senti uma presença, algo que não conseguia ver, bem na nossa frente. O ar parecia mais denso naquele ponto, como uma distorção na escuridão. Minha lanterna começou a falhar, a luz piscando e enfraquecendo. A do Marcelo também. Logo estaríamos completamente no escuro. Foi nesse momento que ouvi um suspiro profundo, bem na minha frente. Não era o Marcelo. Era algo mais, algo que estava ali conosco. Dei um passo para trás e senti meu corpo inteiro congelar. Não de medo, literalmente congelar. Era como se o frio tivesse penetrado nos meus músculos, impedindo-me de me mover. Tentei falar, chamar o Marcelo, mas minha voz não saía. O ar ao nosso redor começou a ficar ainda mais denso e surgiu uma névoa baixa do nada, cobrindo o chão da rua. O som das correntes recomeçou, agora circulando ao nosso redor. Parecia que estávamos sendo cercados por algo que arrastava aquelas correntes pesadas. Minha lanterna piscou mais algumas vezes e apagou completamente. A de Marcelo também. Ficamos na escuridão total, com apenas a fraca luz da lua iluminando parcialmente a rua. Foi quando o Marcelo finalmente conseguiu reagir. Ele soltou um grito que me despertou daquele estado de paralisia. Corre! Não precisou falar 2 vezes. Corremos de volta para a viatura como se nossa vida dependesse disso. E talvez dependesse mesmo. Enquanto corríamos, o som das correntes acelerou, como se o que quer que fosse aquilo também tivesse começado a se mover mais rápido. Chegamos na viatura ofegantes, tremendo de frio e medo. Entrei rapidamente, liguei o motor e arranquei dali antes mesmo que o Marcelo fechasse completamente a porta do passageiro. O carro derrapou no asfalto quando aceleramos para longe daquele lugar. O rádio continuava chiando, mas o som foi diminuindo conforme nos afastávamos. Após alguns minutos, o chiado parou completamente. O frio também foi desaparecendo aos poucos.
Estávamos em silêncio, tentando processar o que tinha acontecido. O Marcelo tremia visivelmente ao meu lado. Eu não estava em melhor estado. Minhas mãos suavam frias no volante e sentia meu coração ainda disparado. Dirigimos por alguns minutos sem dizer nada, até chegar em uma avenida mais movimentada e iluminada. Parei o carro no acostamento para nos recompormos. Foi quando decidi olhar pelo retrovisor apenas por instinto. O que vi me faz duvidar da minha sanidade até hoje. Havia uma figura na rua, a pelo menos 200 metros de distância, visível sob a luz fraca de um poste. Era um vulto pálido, quase branco, encurvado como se carregasse um grande peso nas costas, e arrastava correntes. Correntes longas e pesadas que pareciam presas ao seu corpo. A figura ficou parada lá, me observando pelo retrovisor. Mesmo àquela distância, senti como se estivesse olhando diretamente nos meus olhos. Cutuquei o Marcelo freneticamente, apontando para o retrovisor. Ele olhou e seu rosto empalideceu. Vamos embora daqui, agora. Arranquei com a viatura novamente, sem olhar para trás. Decidimos não comentar o incidente com ninguém. Quem acreditaria? Daríamos nossa palavra, nossos distintivos e provavelmente nossa sanidade se tentássemos relatar oficialmente o que aconteceu. Mas fizemos uma coisa. Sugerimos ao comandante que aquela área fosse incluída no mapeamento de zonas de risco, alegando ter visto movimentação suspeita de possíveis assaltantes. Ele aceitou e aquela rua deixou de ser patrulhada durante a noite. Durante o dia, tudo normal. Mas à noite, nenhuma viatura passa mais por lá. Nunca mais voltei àquela rua depois do anoitecer. O Marcelo pediu transferência para o administrativo um mês depois. Não aguentou continuar nas ruas. Disse que não conseguia mais fazer rondas noturnas sem reviver aquela experiência. Eu continuei na patrulha, mas evito cemitérios como o diabo foge da cruz. Sempre que o rádio começa a chiar um pouco mais forte durante a madrugada, sinto aquele mesmo frio na espinha. E às vezes, quando estou sozinho na viatura esperando meu parceiro atual, ouço muito baixinho, quase imperceptível, o som de correntes sendo arrastadas ao longe. Nunca comentei isso com ninguém além do Marcelo. E quando jovens policiais recém-formados perguntam por que aquela rua específica não é patrulhada à noite, apenas dou de ombros e digo que são ordens superiores. Algumas coisas é melhor deixar quietas. Algumas ruas é melhor deixar na escuridão. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. Sou perito criminal e vejo coisas horríveis todos os dias como parte do meu trabalho. Corpos, sangue, cenas de violência extrema. Nada disso costumava me afetar depois de tantos anos nessa profissão. Mas o que aconteceu naquele prédio mudou minha vida e minha forma de ver o mundo. Ainda tenho dificuldade de falar sobre isso, mas preciso tirar essa história de dentro de mim. Era uma quarta-feira à noite quando recebi a chamada. Homicídio num apartamento num prédio de classe média. Quando cheguei, a cena já estava isolada. O porteiro me olhou com uma expressão estranha quando mencionei o apartamento. Andar 14, ele disse, hesitante. Tem certeza que quer subir sozinho? Achei a pergunta estranha, mas não dei muita importância. Subi pelo elevador, que parou exatamente no andar indicado. O corredor estava silencioso, exceto pelo som abafado de conversas vindas do apartamento onde o crime tinha acontecido. Um policial me recebeu na porta e me explicou a situação. Mulher jovem, por volta dos 30 anos, encontrada morta pelo namorado quando ele voltou do trabalho. Estrangulamento, aparentemente. Entrei no apartamento e senti imediatamente um frio que não combinava com a noite quente de verão lá fora. Achei que fosse o ar-condicionado, mas ele estava desligado. O corpo estava no quarto, deitado na cama. A vítima era uma mulher bonita, cabelos escuros espalhados pelo travesseiro,
olhos abertos, fixos no teto. Seu pescoço tinha marcas evidentes de estrangulamento, dedos que tinham apertado com força suficiente para quebrar o osso hioide. Mas o mais perturbador era a posição das suas mãos. Estavam no próprio pescoço, como se ela mesma tivesse tentado se estrangular. Ou, mais estranho ainda, como se tentasse desesperadamente arrancar algo que a estrangulava. Suas unhas tinham cavado a própria pele, deixando marcas profundas ao redor das marcas roxas de dedos. O namorado tinha um álibi sólido. Estava no trabalho, com dezenas de testemunhas. Não havia sinais de arrombamento e nada indicava que outra pessoa tinha estado ali. Comecei a coletar evidências metodicamente, tentando ignorar o frio que parecia aumentar conforme trabalhava. Fotografei o corpo de vários ângulos, coletei amostras de fibras e pele debaixo das unhas da vítima. Enquanto me concentrava em coletar amostras das mãos dela, aconteceu algo que não consigo explicar até hoje. Estava completamente sozinho no quarto. Os policiais tinham ido para a sala discutir o caso. De repente, senti algo gelado envolvendo meu pulso direito. Não era apenas uma sensação de frio, era como se dedos estivessem ali, apertando. A sensação era tão real que larguei a pinça que segurava e olhei para baixo. Não havia nada visível, mas a sensação continuava. Dedos frios pressionando minha pele com força crescente. Tentei me afastar, mas era como se algo me segurasse no lugar. O frio se espalhou pelo meu braço, subindo até o cotovelo. Nesse momento, um dos policiais entrou no quarto para me perguntar algo e a sensação desapareceu instantaneamente. Respondi à pergunta dele de forma automática, tentando esconder meu nervosismo. Quando ele saiu, olhei para meu pulso e quase deixei escapar um grito. Havia marcas roxas se formando, exatamente no formato de dedos, como se alguém tivesse me agarrado com força extrema. As mesmas marcas que a vítima tinha no pescoço, agora apareciam no meu pulso, diante dos meus olhos. Terminei meu trabalho o mais rápido possível, cometendo erros que nunca cometeria normalmente. Minhas mãos tremiam e o suor escorria pelo meu rosto apesar do frio intenso que só eu parecia sentir. Quando finalmente saí daquele apartamento, o ar no corredor parecia quente em comparação. Desci até o térreo e notei o porteiro me observando. "Você está bem?" Ele perguntou. Assenti, incapaz de falar. "Aconteceu de novo, não foi?" Ele continuou. Parei e olhei para ele. "Como assim de novo?" Ele desviou o olhar, claramente desconfortável. "Não é o primeiro caso nesse apartamento. A mulher que morava ali antes também foi encontrada do mesmo jeito, estrangulada, sem sinais de invasão." Senti um arrepio percorrer minha espinha. Perguntei há quanto tempo isso tinha acontecido. "Quase 1 ano", ele respondeu. "Não contei para a polícia porque achei que iam pensar que sou maluco, mas tem algo errado naquele lugar. Ouço coisas à noite, passos, quando não deveria ter ninguém. E..." Ele parou, como se tivesse dito demais. Insisti para que continuasse. "E às vezes, quando passo no corredor do 14º andar, sinto como se alguém estivesse me observando, como se houvesse alguém parado logo atrás de mim, respirando no meu pescoço. Fui para casa naquela noite com as marcas roxas no meu pulso. Tentei me convencer que tinha batido em algo durante o trabalho sem perceber, que o porteiro era apenas um velho supersticioso, que tudo tinha uma explicação lógica. Passei a semana seguinte investigando o caso, mas não encontramos nada, nenhuma impressão digital além das da vítima e do namorado, nenhuma evidência de que outra pessoa esteve lá. O caso ficou sem solução, como provavelmente ficou o anterior. As marcas no meu pulso não desapareceram. Pelo contrário, ficaram mais escuras nos dias seguintes, como se o sangue continuasse a se acumular sob a pele. E então começou a pior parte: as noites. Na primeira noite após o incidente, acordei de madrugada com aquela mesma sensação de frio intenso envolvendo meu pulso.
De olhos abertos no escuro do quarto, podia sentir claramente dedos gelados apertando, se movendo lentamente pelo meu braço, como se procurassem algo. Acendia a luz desesperadamente e a sensação desaparecia. Mas assim que o quarto voltava à escuridão, os dedos frios retornavam. Na segunda noite senti unhas longas e afiadas, arranhando minha pele. Arranhavam devagar, meticulosamente, como se tentassem remover camadas da minha pele. Na terceira noite, os arranhões subiram pelo meu braço, chegando ao meu pescoço. Acordei sentindo que algo tentava entrar na minha pele, forçando passagem através dos poros. Era como se algo quisesse se infiltrar dentro de mim, tentando encontrar um caminho para dentro do meu corpo. Não consegui mais dormir depois disso. Passei as noites seguintes com todas as luzes acesas, bebendo café após café para me manter acordado. No trabalho, comecei a cometer erros. Meus colegas notaram meu estado. As olheiras profundas, o nervosismo constante, os momentos em que eu olhava fixamente para o nada por minutos inteiros. Pedi alguns dias de folga, alegando problemas de saúde. Em casa, pesquisei sobre o prédio, sobre mortes anteriores, sobre fenômenos inexplicáveis. Não encontrei nada conclusivo, apenas rumores online sobre o prédio do andar 14 e histórias vagas sobre pessoas que sentiam presenças, coisas se movendo sozinhas. Numa noite particularmente ruim, após quase uma semana sem dormir direito, finalmente caí no sono profundo pelo puro esgotamento. Foi quando tive o sonho. Estava de volta àquele apartamento, mas vazio, sem móveis. No centro do quarto, a mulher que encontrei morta estava de pé olhando para mim. Seu pescoço ainda tinha as marcas roxas e suas mãos ainda agarravam a própria garganta. Ela tentou falar, mas só conseguia produzir sons guturais, sufocados. Então, lentamente, tirou as mãos do pescoço. Havia algo ali, algo escuro envolvendo sua garganta, algo que parecia feito de sombras densas, quase sólidas. Ela apontou para mim, depois para meu braço, onde as marcas roxas agora se estendiam até meu ombro. Acordei gritando, sentindo aquela pressão gelada no meu pescoço. As marcas no meu braço tinham mudado, não eram mais apenas contusões. Havia algo escuro se movendo sob minha pele, como veias pretas pulsando, subindo lentamente em direção ao meu pescoço. Procurei ajuda médica no dia seguinte. O médico não encontrou nada além de hematomas normais, sem nenhuma infecção ou problema circulatório que explicasse o que eu via. Ele sugeriu estresse, privação de sono, talvez até um episódio psicótico leve. Receitou remédios para dormir e me encaminhou para um psiquiatra. Não tomei os remédios. Sabia que se dormisse profundamente, aquela coisa, o que quer que fosse, teria mais tempo para agir. Parecia loucura, mas eu podia sentir que estava certo. As noites seguintes foram um pesadelo de semivigília, lutando contra o sono, sentindo aquelas mãos frias me tocando sempre que meus olhos se fechavam por mais de alguns segundos. As marcas escuras sob minha pele continuaram a se espalhar, chegando ao pescoço. Foi quando percebi que tinha apenas duas opções: enlouquecer completamente ou enfrentar aquilo. Voltei ao prédio numa tarde de sexta-feira. O apartamento já estava liberado, mas ainda vazio. O porteiro me reconheceu e pareceu preocupado ao me ver ali. Disse que precisava verificar algo que tinha esquecido. Ele hesitou, mas me deixou subir. O apartamento estava silencioso e frio, mesmo no calor da tarde. Fiquei parado no centro da sala, esperando, observando. Nada aconteceu por quase uma hora. Então, quando já estava prestes a desistir, senti aquele toque gelado no meu pescoço. Não fugi dessa vez. Fiquei imóvel, deixando aquilo acontecer. Os dedos frios apertaram. E pela primeira vez, ouvi uma voz, um sussurro rouco, quase inaudível. Ajude. Ela vai voltar. Nesse exato momento,
As marcas escuras sob minha pele começaram a desaparecer, como tinta sendo absorvida por um papel. O frio intenso deu lugar a um calor que se espalhou pelo meu corpo. E então, silêncio. Nunca mais senti aqueles toques gelados. As marcas desapareceram completamente em poucos dias. Nunca descobri quem era ela, ou por que aquela entidade, fantasma, demônio, o que quer que fosse, precisava de ajuda. O caso da mulher estrangulada permanece sem solução até hoje. Nunca contei essa história a ninguém no departamento. Quem acreditaria? Mas às vezes, quando trabalho em casos de estrangulamento, sinto um leve formigamento no pescoço, como um aviso. E quando isso acontece, olho mais atentamente para as vítimas, procuro sinais que ninguém mais veria. Algo me diz que aquela coisa ainda está por aí, ainda precisando de ajuda, ainda procurando alguém que possa entender sua mensagem desesperada. E tenho certeza que um dia vou encontrá-la novamente. Trabalho na polícia militar e faço patrulhamento nas ruas quase todos os dias. Já vi muitas coisas estranhas, mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite de terça-feira. Eu e meu parceiro, o Rodrigo, estávamos fazendo a ronda de rotina em um bairro residencial na periferia da cidade. Era uma noite calma, sem muitas ocorrências. O céu estava limpo, com lua cheia, e a temperatura agradável. O relógio marcava por volta de 11h30 da noite quando recebemos uma chamada pelo rádio. Uma pessoa tinha relatado um homem suspeito cambaleando pela rua, possivelmente bêbado ou drogado. Como estávamos próximos do local, respondemos que atenderíamos a ocorrência. Dirigimos por algumas quadras até chegar à rua indicada. Era uma rua residencial comum, com casas simples e poucos comércios, a maioria já fechados àquela hora. Os postes de luz funcionavam, mas havia alguns pontos mais escuros entre eles. Logo, avistamos a figura cambaleante no meio da rua. Era um homem de estatura média, vestindo uma camisa escura e calça jeans. Ele caminhava de forma desequilibrada, como se estivesse muito embriagado ou ferido. Ligamos o giroflex para sinalizar nossa presença e paramos a viatura a alguns metros dele. Quando a luz azul e vermelha iluminou o local, foi quando notamos. O homem estava coberto de sangue. Sua camisa, que pensei ser escura, na verdade estava encharcada de vermelho. Havia sangue também escorrendo pelo seu rosto e manchando a calça jeans. Meu primeiro pensamento foi que ele tinha sido vítima de algum crime ou acidente. Desci da viatura com o Rodrigo e pedimos que ele parasse onde estava. "Polícia Militar! Fique parado, senhor! Vamos te ajudar!" Gritei enquanto nos aproximávamos com cautela. O homem parou de caminhar, mas não se virou para nós. Continuou de costas, balançando levemente como se estivesse prestes a cair. Nos aproximamos mais, mantendo uma distância segura, como o protocolo exige. "Senhor, você está ferido? Precisa de ajuda médica?" Perguntei, já tirando o rádio para solicitar uma ambulância. Foi quando ele se virou lentamente para nós. Seu rosto estava pálido, quase branco, contrastando com o vermelho do sangue que o manchava. Seus olhos tinham um olhar vazio, como se estivesse olhando através de nós. O homem abriu a boca e murmurou algo que não conseguimos entender. Pedimos que repetisse. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. "Me deixe voltar." Olhei para o Rodrigo confuso. "Voltar para onde?" "Senhor, você mora por aqui, quer voltar para casa? Podemos te ajudar," o Rodrigo disse, dando um passo à frente. O homem balançou a cabeça lentamente. "Não, me deixe voltar, por favor." Decidimos nos aproximar mais. Precisávamos avaliar a gravidade dos ferimentos dele e entender o que tinha acontecido. À medida que nos aproximamos, percebi que havia algo muito estranho naquele homem. Não conseguia ouvir sua respiração. Mesmo estando a menos de 2 metros dele agora, não havia o som característico de alguém respirando com dificuldade, como seria esperado de uma pessoa gravemente ferida.
Ele permanecia imóvel, apenas nos observando com aqueles olhos vazios. Foi o Rodrigo quem notou primeiro. "Cara, olha o peito dele", ele sussurrou para mim, apontando discretamente. Direcionei minha lanterna para o tórax do homem e senti meu sangue gelar. No meio do peito dele havia um buraco. Não era um corte ou uma facada comum. Era um buraco redondo, do tamanho de uma moeda grande que atravessava seu corpo. O tipo de ferimento causado por um tiro a queima-roupa. A luz da minha lanterna iluminou através do buraco. Consegui ver a rua atrás dele, através do seu corpo. Era impossível. Ninguém sobreviveria a um ferimento daqueles, muito menos estaria de pé, andando e falando. Instintivamente, dei um passo para trás. O Rodrigo fez o mesmo. O homem continuou parado, nos observando. "Me deixe voltar", ele repetiu, agora um pouco mais alto. "Não consigo encontrar o caminho de volta." Nesse momento percebi que minha mão estava tremendo. A lanterna balançava, projetando sombras inquietas na figura à nossa frente. Minha mente tentava processar o que estava vendo, buscando alguma explicação racional. Talvez fosse um truque de luz, talvez o ferimento não fosse tão grave quanto parecia. Mas eu sabia, no fundo, que nada disso fazia sentido. O homem deu um passo em nossa direção, estendendo uma mão pálida e manchada de sangue. "Vocês podem me ver, vocês podem me ajudar a voltar." Sua voz agora tinha uma qualidade estranha, como se viesse de muito longe, ou como se mais de uma pessoa estivesse falando ao mesmo tempo. Eu e o Rodrigo recuamos mais alguns passos, chegando perto da viatura. Minha mão foi automaticamente para a arma, embora uma parte de mim soubesse que não adiantaria nada. O homem continuou avançando lentamente em nossa direção, repetindo as mesmas palavras. "Me deixe voltar, me deixe voltar." Decidimos que precisávamos de reforço. Aquilo não era uma ocorrência normal. Peguei o rádio, mas antes que pudesse chamar a central, ouvimos uma voz atrás de nós. Era outro policial, numa viatura que acabava de chegar. Reconheci o sargento Mendes, um veterano que trabalhava naquela área há anos. Ele desceu do carro com a mão na arma, olhando fixamente para o homem ensanguentado. "Afastem-se dele!" ordenou, sem tirar os olhos da figura. Obedecemos, nos movendo para o lado enquanto o sargento se aproximava. O homem parou de andar e fixou seu olhar vazio no recém-chegado. O sargento Mendes ficou a poucos metros dele, observando-o com uma expressão que misturava choque e reconhecimento. "Não é possível", ele murmurou. Se virou para nós e disse: "Voltem para a viatura, agora." O tom de sua voz não deixava espaço para questionamentos. Retornamos à viatura, mas continuamos observando pela janela. O sargento falava algo com o homem, mas não conseguíamos ouvir o que era. A figura ensanguentada escutava, imóvel. Após alguns minutos, o sargento Mendes voltou para a nossa viatura. Seu rosto estava pálido e gotículas de suor brilhavam em sua testa, apesar da temperatura agradável da noite. "Vamos embora daqui", ele disse secamente, entrando no seu próprio carro. "Mas e o homem ferido?" perguntei, apontando para a figura que continuava parada no meio da rua. "Não tem ninguém ferido ali", o sargento respondeu, dando a partida no motor. "Sigam-me até a delegacia. Precisamos conversar." Olhei novamente para o homem na rua. Ele continuava lá, observando, com o buraco no peito claramente visível sob a luz dos postes. Como assim não havia ninguém ferido? O sargento estava louco? Antes que pudéssemos argumentar, o sargento Mendes acelerou e partiu. Relutantes, o seguimos, deixando o homem para trás. Pela janela traseira, vi que ele continuava no mesmo lugar, nos observando partir. Na delegacia, o sargento Mendes nos levou para uma sala vazia e fechou a porta. Parecia perturbado, passando a mão pelo rosto repetidamente. "O que vocês viram exatamente?" perguntou, sem rodeios. Descrevemos o homem, o sangue, o ferimento no peito, as palavras estranhas. O sargento nos escutou em silêncio, assentindo ocasionalmente.
Quando terminamos, ele soltou um suspiro profundo e se sentou pesadamente em uma cadeira. Aquele homem, aquela coisa que vocês viram, não era a primeira vez que aparecia. Mendes nos contou que 6 meses antes houve um tiroteio naquela mesma área. Um suspeito de assalto foi baleado no peito pela polícia depois de atirar contra a guarnição. Morreu no local antes que a ambulância chegasse. Era o mesmo homem. Tenho certeza absoluta. Eu estava lá quando aconteceu. Fui eu quem... Ele não completou a frase, mas entendemos. Isso é impossível, o Rodrigo disse, vocalizando o que eu pensava. Deve ser alguém parecido. Ou talvez um parente querendo causar algum tipo de problema para a polícia. O sargento sacudiu a cabeça. Não, era ele mesmo. O mesmo rosto, o mesmo ferimento, exatamente no lugar onde a bala o atingiu. Olhei para o Rodrigo, que parecia tão confuso quanto eu. O sargento continuou. Essa é a 3ª vez que ele aparece naquela área desde que morreu, sempre cambaleando pela rua, sempre coberto de sangue, sempre pedindo para voltar. Perguntei por que ninguém tinha relatado isso antes, por que não havia registro dessas ocorrências. O sargento deu uma risada sem humor. E quem iria acreditar? Quem colocaria num relatório oficial que viu um morto andando e falando? Vocês mesmos acham que estou louco, não é? Ele não estava errado. Tudo aquilo soava como loucura, como uma história de terror contada ao redor de uma fogueira. Mas nós tínhamos visto o homem, o buraco no seu peito, tínhamos ouvido sua voz estranha. Não conseguia explicar aquilo, mas sabia que não tinha sido imaginação. O sargento Mendes nos pediu para não comentar o ocorrido com ninguém. Disse que faria o relatório ele mesmo, mencionando apenas um indivíduo suspeito, que fugiu antes de ser abordado. Concordamos, mais por não saber o que mais fazer do que por realmente aceitar a situação. Voltamos à patrulha depois disso, mas decidimos evitar aquela área pelo resto da noite. Na verdade, passamos a evitar aquela região completamente durante nossas rondas, inventando desculpas para não passar por lá. Algumas semanas depois, o Rodrigo pediu transferência para outro batalhão. Nunca conversamos sobre o real motivo, mas eu sabia que era por causa daquela noite. Eu continuei no mesmo lugar, mas nunca mais fui o mesmo. Passei a olhar 2 vezes para pessoas caminhando sozinhas à noite. Passei a notar coisas que antes ignorava. Sombras que se movem quando não deveriam, vozes que parecem vir de lugares vazios, sensações inexplicáveis de frio repentino. Uma vez, jurei ter visto aquele mesmo homem refletido no vidro de uma loja enquanto fazia patrulhamento em outra área da cidade. Quando me virei, não havia ninguém lá. Conversei com o sargento Mendes apenas mais uma vez sobre aquele incidente. Ele me contou que assumiu a culpa pela morte daquele homem, que o tiro tinha sido um erro, que o suspeito, na verdade, estava se rendendo quando foi atingido. Acho que é por isso que ele não consegue ir embora, o sargento disse, com os olhos fixos no chão. Ele quer que alguém admita o que aconteceu, quer justiça, ou talvez só quer que alguém reconheça que foi um erro. Não soube o que dizer. Não sou um homem religioso, nunca acreditei em fantasmas ou vida após a morte. Mas depois daquela noite, passei a duvidar de tudo o que achava saber sobre o mundo. Se aquilo era possível, o que mais poderia ser real? O sargento Mendes se aposentou alguns meses depois. Ouvi dizer que ele se mudou para bem longe, para uma cidade pequena no interior. Às vezes me pergunto se aquela coisa, aquele homem ou o que quer que fosse, ainda aparece naquela rua, se ainda cambaleava pela noite, pedindo para voltar. E às vezes, nas noites mais silenciosas, durante as rondas mais solitárias, tenho a sensação de estar sendo observado. Olho pelo retrovisor e por um instante, apenas um breve momento, vejo um rosto pálido manchado de sangue me observando de volta. E então ele some, como se nunca estivesse ali.